Meu nome é Wanda, serva do Altíssimo. Moro no estado do Rio de Janeiro. Vou contar uma experiência que eu tive sobre o arrebatamento da igreja, dos vencedores, dos fiéis que estavam com as suas vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro, dos que andaram em santidade neste mundo de pecados. Eu estava em um lugar, era noite, mas não estava muito escuro, e de repente pessoas ao meu redor eram sugadas para cima numa grande velocidade. Eu olhei para cima e disse: Jesus, mas agora? Irmãos, o Senhor me fez sentir o que acontecerá com aqueles que vão ficar, o que acontecerá com aqueles que estavam desapercebidos, aqueles que não esperavam Yeshua vir tão rápido. A vinda do Senhor pegará muitos de surpresa e não terão tempo de se arrepender no momento da sua vinda. O arrebatamento será muito rápido. Eu senti muita dor. A dor da alma é insuportável. A dor da separação. Meu espírito chorava, pois profunda é a dor. Eu estava inconsolada e lamentava. Mexia com a minha cabeça para lá e para cá e falava: não, 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 não. Eu pensava: será que é um sonho? E tentava acordar, mas não conseguia. O Espírito Santo me disse: você também vai subir. Mas eu estava passando por uma aflição tão grande, um aperto tão grande no coração, que eu pensava: isso não pode estar acontecendo. Eu devo estar sonhando. Não, não, não. Irmãos, eu chorava, pois foi muito real. Eu senti tudo isso para que eu pudesse estar aqui agora contando para vocês como sentirão as pessoas que vão perder o arrebatamento. Vamos vigiar para que isso não aconteça com nenhum de nós, pois tamanha será a perseguição aqui na terra, grande será os juízos do Senhor sobre este mundo. Será uma grande tribulação que nunca houve desde o início do mundo até agora, e nem nunca mais haverá. Os dias de grande sofrimento será destinado somente para aqueles tempos. Será desesperador. Então o Senhor permitiu que eu acordasse desse pesadelo e respirasse aliviada e feliz por saber que ainda tinha tempo para se arrepender dos pecados e fazer somente o que agrada ao Criador. Tempo para fazer boas obras, tempo para plantar boa semente, tempo para o perdão, tempo para fazer o id, fazer a vontade do nosso Pai eterno, o nosso Criador. Irmãos, vou compartilhar com vocês tudo que o Senhor me mostrou em sonho, desde o ano de 2019 até a presente data. Hoje é 23 de novembro de 2021. O Senhor tem me mostrado muitas coisas que acontecerão nos tempos finais e que muitos precisam saber o que virá sobre a terra. O primeiro sonho que vou relatar já está acontecendo nos dias de hoje. Irmãos, os acontecimentos que eu vou relatar durante o áudio está sendo lido para que eu não esquecesse de algum detalhe. Obrigada pela compreensão. Sonhei que estava em um lugar e entrei numa casa. Da janela, vejo parar perto dali um ônibus de 2 andares, de luxo, todo preto. Desce do ônibus várias pessoas todas de preto, vestidas de preto da cabeça aos pés. O rosto dessas pessoas também eram cobertos com um pano preto. Tinha homens e mulheres, cada uma que descia daquele ônibus pegava uma mala preta dentro do porta-malas do ônibus. Uns estavam com malas tamanho médio e outras com malas tamanho grande. Estas pessoas pegavam as malas pretas, colocavam em seus ombros e saíam apressadamente pelas ruas. Umas iam para um lado e outras iam para o outro lado. Desceu também deste ônibus um homem negro que vestia diferente dos outros. Percebi logo que era o chefe deles. Demonstrava ser exibicionista, mostrava ostentação e poder. Ele olhava para mim e eu queria sair rápido daquela casa. Então o Senhor me disse: é um príncipe. Próximo sonho.
eu vi um avião de grande porte que precisava fazer um pouso num aeroporto, mas não conseguiu a permissão para pousar naquele momento e teria que aguardar. Então ficou voando em círculos, esperando a liberação do aeroporto para pousar. Mas, infelizmente, não deu tempo. O avião começou a fazer um barulho estranho, deu um tranco e caiu por falta de combustível. Houve uma grande explosão e muito fogo. Outro sonho. Eu estava dentro de minha casa e algo estava acontecendo, porque eu me via muito apreensiva. Era noite e, de repente, ouço um uivado assustador e aterrorizante. Não parecia ser de um animal, e o Senhor me disse: o mal está chegando. Outro sonho. Vi uma conta de luz e nela tinha o valor a pagar, uma figura de um dragão vermelho e uma bandeira vermelha. E o Senhor me disse: a bandeira vermelha é o dragão. Outro sonho. O Senhor me mostrou 2 vezes uma escuridão sobre a terra. No primeiro sonho, eu abri a porta da minha casa pela manhã e quando olho para o quintal, o topo das árvores estavam cobertas por uma densa escuridão e rapidamente a escuridão desceu e já estava na porta da minha casa. Percebi que tinha espíritos malignos, então fui fechar a porta, mas um espírito maligno a puxava para tentar entrar. Eu clamei: o sangue de Jesus tem poder. E aquele espírito maligno soltou a porta e se afastou. Então pude fechá-la. Outro sonho com a escuridão. Eu estava com meu filho e um bebê brincando no parquinho da praça. Era próximo de minha casa. De repente, chega uma densa escuridão, como nuvens muito negras. E eu olhei para cima e meu filho disse: mãe, vamos embora para casa. Mas a escuridão já tinha tocado o chão e não dava para enxergar nada. Então uma luz clareou o nosso caminho. Eu, com o bebê no colo, comecei a caminhar. Não enxergava nada, somente onde pisava estava claro. Meu filho andava atrás de mim e dizia: mãe, tem um sapo-boi ali, outro ali e outro ali. Ele via esses espíritos imundos, mas eu não via nada. Parecia que minhas forças estavam se esvaindo. Minha casa estava próxima, mas andava e não chegava. Era como se a minha energia fosse sugada. É uma escuridão densa, o ar pesado. Eu e meu filho só conseguimos caminhar porque a luz do Altíssimo clareava o nosso caminho e nos protegia, afastando os espíritos malignos e nos dava forças para caminhar. Eu disse para o meu filho: ainda bem que deixei a luz da minha casa acesa. Irmãos, a luz da tua casa está acesa? A tua lamparina está acesa? Não deixe ela apagar. A casa é o nosso interior. Quem conhece o Eterno e anda com ele são da luz e caminham na luz. Quem segue o seu filho Yeshua anda na luz, pois ele é a luz. Essa escuridão virá, ela será física e espiritual, e virá com seres demoníacos para atormentar os habitantes da terra. Ai daqueles que estiverem com suas lamparinas apagadas. Sonhei que estava com meu marido andando pela cidade. De repente, uma bola de fogo atravessou o céu, passando bem baixo sobre as nossas cabeças. Tinha muitas pessoas nas ruas e todos desesperados corriam à procura de um abrigo. Eu e meu marido corrimos muito também, e no meio daquele desespero não percebemos, mas cada um foi para um lado. E eu sozinha andava procurando um lugar mais seguro. De repente, passa outra bola de fogo e eu corria muito, até que encontrei um abrigo e lá tinham mais pessoas, todas elas amedrontadas com o ocorrido. Sonhei que entrava numa lanchonete
e na parede tinha uma TV que transmitia as imagens de uma grande catástrofe. Era um tsunami varrendo uma cidade. A atendente olhou para mim e disse: "Você viu o que aconteceu no Japão?" Então percebi que aquele acontecimento era no Japão. Olhei para uma mulher que estava sentada na mesa e disse para ela: "Muitas mortes no Japão e muitas mortes na Rússia. Está na profecia." Outro sonho. O Senhor me levou em espírito para um lugar, parecia ser dentro de um trailer, e lá vi um casal em prantos. Choravam muito. Eu queria saber o que se passava, porque choravam amargamente, e eu fiquei muito triste ao ver essa cena. Então ouvi eles pedindo para ver seu bebê. Eles imploravam para ver seu filho. Entrou 2 homens que pareciam ser bombeiros, segurando parte de um bebê, e entregou para os pais. Foi muita comoção. Os pais pranteavam, acariciando o rostinho sem vida do seu bebê. Fiquei muito estarrecida com aquela cena. Então escutei um daqueles homens falar que tinha acontecido uma explosão terrorista. Sim, uma explosão terrorista. Sonhei com um asteroide entrando na atmosfera da Terra. Eu olhando para cima, vendo aquela bola de fogo vindo, olhei para o lado e vi algo parecido com um grande planeta. Estava como invisível. Era como se visse algo circular em meio à neblina. No sonho, eu entendi ser um planeta. Então olho de novo para aquela bola de fogo e vejo no céu o desenho de uma seta que indicava o asteroide e apontava para aquele planeta. Então pude entender que aquele planeta foi a causa do asteroide ter entrado na atmosfera da Terra. 2 meses depois, o Senhor me mostrou um asteroide caindo sobre uma cidade. Eu vi ela fumegante, quase tocando o solo. Outro sonho. Sonhei com tsunamis também, ondas muito altas que chegam a ultrapassar os morros e atingir casas distantes da praia. O efeito do tsunami chegava ao interior do estado, que não faz fronteira com o mar. Eu vi muita água chegando de repente e tomando ruas de Minas Gerais. Não era a água do mar, mas a causa era o tsunami, pois no sonho eu disse: bem que o profeta avisou sobre o tsunami. Em outro sonho com o tsunami, eu morava em um local um pouco alto, porque do quintal da minha casa eu via lá embaixo o mar avançando, tomando tudo pela frente. As ondas batiam forte nos barrancos e eu sabia que onde eu morava o mar ia chegar. Eu tinha um ônibus e disse: dá tempo de eu me mudar. Então eu e minha família começamos a fazer a mudança. Tirávamos as coisas de dentro de casa e colocávamos no ônibus. Então chegou 2 homens lá e nos disseram: acabou, o lugar tal não existe mais, desapareceu. E repetiram de novo: acabou, o lugar tal não existe mais, desapareceu. Eles disseram o nome do lugar, mas em outra língua, para que eu não saiba que lugar desaparecerá quando vier o tsunami. Agora vou relatar o que o Senhor me mostrou pós-tsunami. Após o tsunami, eu e meu marido íamos embora para outro estado. Estava com uma mala de viagem na cor vermelha. E fui ao encontro do meu marido. Comecei a andar por lugares devastados. A terra estava toda danificada. Estava tudo arrasado. Parecia ter acontecido um terremoto, porque a terra estava toda rachada, cheia de fendas, erosões, entulhos. Tinha fendas profundas e precipícios. Eu olhava e via tudo assolado. Em outro sonho pós-tsunami, peguei o celular e comecei a filmar os danos causados pelas águas. Andava pelo bairro filmando toda a destruição. De repente, vejo um pássaro imenso na cor preta, sobrevoando lentamente a cidade e olhando para baixo. Eu fiquei assustada e perguntei para mim mesma: será que ele me viu? E o Senhor me disse: é o dragão.
O Senhor me mostrou mudanças drásticas no clima. Vi cidade congelada, vi ventos muito fortes, muita chuva, tudo com maior intensidade. Estava num lugar que as chuvas foram tão intensas que tudo se transformou num imenso rio. As casas foram totalmente tomadas pelas águas. As fortes correntezas levavam tudo. Vi uma casa, então entrei dentro dela para me abrigar. A casa estava cheia de pessoas buscando proteção. O Eterno é o nosso protetor, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu estava com os meus pais em uma cidade de Minas Gerais e, em meio a uma ventania, vi partes de metal caindo do céu. Eram partes de satélites e eu dizia para os meus pais: eles não vão ter mais satélites para trabalhar. Sonhei com uma grande perseguição. Eles estavam atrás de mim. Eu corria, me escondia, fazia de tudo para não ser encontrada, mas me achavam. E mesmo assim, conseguia escapar deles. Eles estavam em todos os lugares. Eram experts em encontrar pessoas. Vi pessoas sendo pegas. Eu corria, subia, pulava de um lado para o outro e não me cansava. A minha força vinha do Altíssimo, somente com a ajuda dele para conseguir escapar daqueles homens. E uma frase apareceu para mim dizendo: perseguição muçulmana. Outro sonho. Vi bolas descendo do céu e quando chegava ao chão, elas estouravam e saíam delas espíritos malignos e entravam nas casas. Entrou na casa do meu filho e pegou peças eletrônicas dos aparelhos. Meu filho tentou impedir, mas foi inútil, porque são muito rápidos, velozes. E com as peças que pegavam das casas, construíram uma grande máquina de destruição. Em pouco tempo, a máquina já estava pronta. Outro sonho. O Senhor me mostrou em sonho a lua. Ela estava quase toda escura. Tinha poucos pontos de luz. Ouvia uma mulher falar sobre a lua. Parecia que falava em uma mídia. Ela dizia que a lua já tinha perdido 15% da sua luz. Eu acreditei no que ela falava, porque o Senhor já tinha me mostrado a lua com pouca luz. Então eu falava para um homem que a lua estava perdendo a sua luz. Falei para ele o que essa mulher dizia, que a lua já tinha perdido 15% da sua luz e o que o Senhor me mostrara a lua escurecendo. Mas ele não acreditava nas minhas palavras, pois olhava para a lua e ela estava normal, brilhante. Era como se a lua tivesse com uma capa, escondendo o que realmente estava acontecendo com ela. Outro sonho. Sonhei que algo catastrófico iria acontecer na terra. Os judeus estavam indo embora para Israel e eu estava despedindo de um amigo judeu. Ele e sua família também iriam para Israel se refugiar lá. Eu disse para ele: a elite também vai para Israel e depois que eles chegarem lá, as passagens de avião para Israel vai custar 1 milhão. Me dava muita vontade de ir também, mas não podia e sabia que o que eu iria enfrentar não seria fácil. A sensação que eu tive era de algo que exerceria de mim muita coragem. Não estava com medo do que eu teria que enfrentar. Sonhei que olhava para o céu que estava carregado de nuvens e elas se rasgam no meio do céu e o sol aparece. O céu se abriu de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. As nuvens se afastaram para o sol aparecer. Fiquei maravilhada quando vi o sol. Parecia que fazia tempo que não o via. Do lado do sol brilhava uma estrela. Então eu disse para minha mãe: tem algo do lado do sol. Falei para o meu irmão: é o segundo sol. Então fui procurar uma lente para visualizar melhor. Daquelas lentes que filtram os raios UV, mas não encontrei. Então olhei novamente para o Sol e vi 3 corpos celestes juntos, girando fora de órbita, e vinham em direção à Terra. E eu disse: são 3 luas. Estas luas tinham a imagem da Terra,
como espelhos da terra, e se aproximavam cada vez mais. Fiquei assustada. Eu e minha família estávamos no último andar de um edifício em construção no centro da cidade. O apartamento tinha grandes aberturas que seriam as janelas. De repente, vem em nossa direção 3 OVNIs. Não sei se tinha ligação com as 3 luas. Dentro de cada OVNI tinha um ser conhecido como Greys. São chamados de extraterrestres, mas são demônios que brigam pelo domínio da Terra. Esses seres nos viram dentro daquele prédio e jogavam suas naves contra o prédio. Davam voltas pelo prédio em grande velocidade. Eles olhavam para nós com muita fúria. A impressão que eu tive era que a qualquer momento poderiam bater no edifício e derrubá-lo. Então eu e minha família tivemos que sair do prédio. E quando descíamos a escadaria, eu ouvia passando em um meio de comunicação, como rádio, nomes de pessoas desaparecidas. Era um nome atrás do outro, muita gente desaparecida. Alguém anunciava o nome dos desaparecidos. Quando chegamos no térreo do edifício, atravessamos a avenida e fomos para uma banca de jornal que estava fechada e tentamos entrar para nos esconder. Não havia ninguém na cidade. A cidade estava deserta. Outro sonho. Sonhei que estava com um grupo de pessoas andando por uma cidade. Estávamos levando pessoas para casa. Então deparamos com muitas pessoas mortas na rua. Eram corpos derretidos. Parecia uma lama. O cheiro de morte era muito forte. Tão forte que entranhava nas minhas narinas. Nunca vou esquecer esse cheiro terrível. Não eram corpos em decomposição. As mortes eram recentes. E nós tínhamos que passar por ali. Não tinha outro lugar. Precisávamos passar por cima daqueles corpos e tínhamos pressa. Precisávamos chegar do outro lado. Então começamos a caminhar naquela lama de corpos que grudava na sola do meu sapato. Era muito difícil a cada passo, pois grudava como cola. E o líder do grupo nos encorajava, nos dava impulso. Não podíamos parar. Quando chegamos do outro lado, tudo mudou. Só tinham pessoas felizes naquele lugar. Avistamos uma senhora muito feliz com a nossa chegada. Ela esperava alguém que estava no grupo e deixamos essa pessoa com ela e seguimos a caminhada. Mas o sonho. Sonhei que estava com um grupo de pessoas e precisávamos descer em um local metálico, mas cheio de redes como armadilhas. Então desci sem tocar nas redes. Desci com muita facilidade, como se eu tivesse poderes. Então voltei para onde estavam as pessoas que iam descer e orientava elas a descer de forma segura, sem tocar nas redes. Se tocasse nelas, já era. Cheguei em uma grande edificação. Fiquei admirada com aquele lugar. O teto era muito alto. Tinha várias pessoas visitando o local. Era uma construção antiga, mas imponente. Tinha uma imensa porta arqueada que dava para um pátio externo. O chão era todo de pedras e de frente para o mar. Chegava um navio. Na proa tinha 3 homens grandes. Eles eram diferentes e seguravam um grande saco. Fiquei curiosa para saber o que tinha dentro daquele saco. Então fiquei no pátio sentada no banco, observando tudo. Tinha umas pessoas limpando peixe. Era um povo estranho, selvagem. Pegavam os peixes e rasgavam a barriga dos peixes com as mãos, como rasgasse um papel. Tamanha força. Eu disse para mim, que facilidade para limpar um peixe. Fiquei observando aquele navio, aqueles homens na proa, muito sorridentes, pareciam bárbaros. Então rasgaram aquele saco no meio, como se fosse um papel, e jogaram várias esculturas e objetos no mar. Mas uma imagem me chamou a atenção. Era imensa, do tamanho de um homem. Era a imagem de um homem, de cabelos longos, encaracolados, barba longa, sobrancelhas grossas, vestido apenas com um saiote. O que mais me chamou a atenção nesta imagem é os braços cruzados em forma de X.
os braços cruzados, as mãos cruzadas em cima do peito, e jogaram esta imagem no mar. O mar simboliza nações, povos, e as coisas jogadas no mar eram imagens e objetos para o povo rebelde adorar, pessoas que não conhecem ao Eterno, o Criador. Os peixes, sendo rasgados, simbolizam os cristãos. Todos que creem em Yeshua, na grande tribulação, muitos serão perseguidos, pegos e mortos, por um povo dominado pelo maligno, como o povo que eu vi, que pareciam bárbaros, pareciam selvagens. Depois deste episódio, chega ali no pátio um homem muito esperado e importante para aquelas pessoas que estavam ali. O Senhor me disse, ele é dono disso tudo. Este homem usava uma túnica branca de linho, que cobriam os braços e as pernas, e veio puxando seu cão pela guia. Quando chegou mais perto de mim, vi que não era um cão, mas um ser demoníaco. Então levantei do banco, estendi a minha mão para aquele ser demoníaco e clamei com muita autoridade e poder: sai, demônio, em nome de Yeshua HaMashiach. E aquele ser rastejava no chão, acuado. E aquele homem parado ali perto de mim, olhando para o outro lado, com a cabeça erguida. Quando acordei e tudo passando pela minha mente, me veio o entendimento que aquele homem era o anticristo. Então pedi ao Eterno uma confirmação na palavra ou em sonho. Depois que acabei de orar, peguei a Bíblia e abri, e lá estava a confirmação. A Bíblia foi aberta no Apocalipse e meus olhos foram direcionados para o capítulo 13. Neste momento, senti a presença maravilhosa do Eterno. Vou relatar os 2 últimos sonhos. No mês de outubro, o Senhor me mostrou um lugar em trevas e destruído. Vi que era nos Estados Unidos, e o Senhor me mostrou uma palavra deste acontecimento: branqueamento. Na madrugada do dia 23 de novembro, o Senhor me mostrou um acidente de avião de pequeno porte, e entre eles, jogadores de futebol. Vi um deles correndo pelo campo com os braços para cima. Não sei quem é, pois o vi de costas. E mais adiante, perto da trave, tinha uma sepultura aberta, e esse jogador foi lançado para dentro deste buraco. Um outro foi lançado na trave, e também caiu neste buraco. Tinham mais pessoas ali com eles. Não sei se 4 ou 5 pessoas neste acidente. Irmão, a trave ou buraco perto dela é figurativo. Sei que os irmãos entenderam o que o Senhor quis dizer. Não brinque com o Criador. Enquanto há vida, há tempo para se arrepender dos pecados e serem salvos. Este mundo oferece muitas coisas que afastam os homens do Criador. E Yeshua disse que todo aquele que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser seu discípulo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, está escrito: os que pertencem a Yeshua crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Portanto, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Criador permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Amém.